pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de dinâmica no movimento circular, hoje a gente vai ver a força resultante centrípeta quando há essa resultante na vertical, em movimentos onde tem resultante vertical. Vamos lá? A primeira análise que nós vamos fazer em trajetórias onde há um plano vertical, onde a nossa centrípeta atuará no plano vertical, vai ser para o pêndulo simples. Para o pêndulo simples, nós temos um conjunto, onde um objeto, um corpo de uma determinada massa está pendurado, está suspenso por um fio. Esse fio é considerado ideal porque a massa dele não vai interferir nas nossas análises e ele também não vai ter nenhum tipo de modificação no seu comprimento ao longo do movimento pendular. Ele vai oscilar, fazendo esse movimento de pêndulo, de vai e volta, e nós vamos analisar esse movimento, ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, que é esse ponto aqui, e aí nós vamos entender qual é o conjunto de forças que atuam aqui para nos oferecer uma resultante, que é a nossa resultante centrípeta. Então, neste ponto aqui, esse corpo ele tem uma força peso para baixo, e a gente sabe que a força centrípeta atua aí, para o centro da circunferência. Se a gente abrir aqui a circunferência que esse pêndulo está descrevendo, a força centrípeta vai ser para cima, na mesma direção que a força de tração. Então, aqui nós vamos estabelecer, uma resultante centrípeta, como sendo a força de tração, que está na mesma direção e no mesmo sentido que ela, por isso vem primeiro a força de tração, menos a força contrária a isso, que é a força peso. Abrindo essa expressão aqui, que é a força centrípeta, ou a nossa resultante centrípeta, é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Isso vai ser igual à nossa força de tração, menos a força peso, que é massa vezes gravidade. Isolando a força de tração, a nossa tração, então, é calculada para o pêndulo simples, como a massa vezes a gravidade, mais a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que seria a nossa força peso, mais a nossa força centrípeta, e obtivemos aí, essa expressão para força de tração, pensando nessa força centrípeta como força resultante. Não podemos esquecer que na dinâmica de movimento circular, a força centrípeta sempre é a nossa força resultante, e aí a gente vai analisar, para onde essa força resultante está sendo orientada e quais as forças que contribuem, então, para essa orientação, para que essa resultante seja a nossa centrípeta. Então, este é o caso do pêndulo simples. Numa depressão, nós vamos analisar aí, esse momento em que um carro ou um objeto encontra aí um desnível, do solo, formando aí uma depressão ou uma região circular aí, e nós vamos analisar, então, a posição desse carro neste ponto B aqui, que é a depressão. Então, a depressão é quando ele encontra um desnível, onde ele tem aí esse formato circular. Quais forças estão contribuindo aqui, A gente tem a força normal desse carro aqui para cima, por conta do contato do carro com o solo, a força peso para baixo. Se a gente pensar na circunferência que nós temos aqui, ó, sendo formada, a força centrípeta está atuando no mesmo sentido que a força normal, porque a aceleração centrípeta está nessa direção. Então, aqui, nós temos como força resultante centrípeta a normal menos a força peso. E a gente sabe que essa força resultante centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Abrindo essa expressão, a nossa normal vai ser aí, a normal menos a força peso, que é massa vezes gravidade. Isso vai ser igual à nossa força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Passando a força peso para o outro lado, a normal na depressão, é calculada aí como a força centrípeta mais a força peso, e a expressão está definida aqui, como normal é igual mg da força peso mais mv ao quadrado dividido por r da força centrípeta. Então, toda vez que a gente tiver que analisar uma situação, onde o movimento nos joga para um movimento circular, onde há componentes na vertical que contribuem para a resultante centrípeta, a gente vai então fazer o esquema de forças para analisar como é que essa resultante é dada, sem esquecer que a resultante no movimento circular sempre é uma resultante centrípeta. Se a gente estiver numa lombada agora nós estamos no ponto, aí de desnível, mas no ponto mais alto em relação a passar aí para uma região onde há essa elevação circular, que é a lombada.
Então, aqui, agora a gente tem um conjunto de forças, né, que vão atuar, que é a normal do nosso carro em relação ao solo, né, tá aqui para cima, a força peso para baixo, né, em relação ao centro da Terra. Só que agora a nossa circunferência, ó, ela está aqui para baixo. Então, quem está contribuindo para a resultante aqui é a força peso. Então, a nossa força resultante centrípeta agora é a peso menos a normal, porque nós temos aí maior força no sentido da força resultante. Então, lembrando que a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora a gente vai, então, abrir aqui, né, as nossas fórmulas. Então, a gente tem lá, né, que se a gente quiser calcular a normal, agora essa normal vai ser expressa aí pela força centrípeta menos a força peso, uma vez que a gente tem um conjunto de forças onde a força peso contribui agora para a nossa força centrípeta, né? Então, fica a normal menos a normal, né, menos a normal, vai ser igual a força centrípeta menos a força peso, passando aí, né, o menos um dos dois lados, vai ficar então que a normal é igual a força peso menos a nossa força centrípeta. E está aqui, né, a forma da gente analisar a força normal ou a força que o solo faz, né, aí no nosso carro quando ele está num período de lombada, né, ele está numa elevação. E nós temos o caso do Globo da Morte. O Globo da Morte, né, é geralmente um espetáculo que é observado em circos ou em apresentações, onde uma moto ou várias motos entram num globo aí, né, feito de uma estrutura metálica e começa a se movimentar dentro desse globo. O Globo da Morte, ele tem aí, né, a curiosidade desse movimento todo é se a pessoa que está nesse movimento circular não vai cair, né? Porque ela faz várias manobras sem cair, sem se desprender do globo. Como é que a gente vai analisar aqui? A gente tem algumas situações para analisar. Aqui, nesse círculo, nós temos as situações 1, 2, 3 e 4. Nós vamos analisar primeiro as situações 1 e 3, que é no ponto mais baixo aí da nossa trajetória e no ponto mais alto. E depois nas laterais, que é semelhante a um rotor. Então, primeiro, né? Na situação 1, que é o ponto mais baixo, nós temos aqui nessa situação 1 a força peso para baixo, que é a força aí da pessoa que está ali na moto, né? Há uma força normal por conta do contato dessa pessoa com o globo, e a gente sabe que aqui a circunferência, né? Nós temos uma força centrípeta também na mesma direção que a força normal. Então, aqui a nossa resultante centrípeta vai ser a normal menos a força peso. E aí a gente vai desenvolver, né? E encontrar que a nossa normal, então, aqui vai ser a força centrípeta, passando a força peso para o outro lado, vai ser mais a força peso. Se a gente estiver aqui na situação 3, né? Onde a pessoa que está fazendo aqui, né, a participação no Globo da Morte, está com a moto aqui em cima, nós temos, então, agora uma força normal, que surge aí por contato, né, com este globo da morte, e tem a força peso, no mesmo sentido, contribuindo, né, para a nossa realização do movimento. Então, a força normal e a força peso estarão direcionadas, né, no mesmo sentido que a nossa resultante centrípeta. Então, aqui, a nossa força resultante centrípeta vai ser a normal mais a força peso, porque no ponto mais alto lá da nossa trajetória, nós temos, né, as duas forças contribuindo na mesma direção e no mesmo sentido para a força centrípeta. Então, passando, né, a força peso para o outro lado, a normal nesse caso vai ficar a força centrípeta menos a força peso, geralmente é o que é perguntado, né, nesses tipos de associação, globo da morte, é essa força de contato aí que é a força normal, mas a gente pode utilizar essa expressão para analisar, né, qualquer outra grandeza que está ali relacionada à velocidade, o próprio raio da circunferência, né, dentro do que o exercício te pedir, dá para relacionar qualquer uma dessas grandezas. A situação 2 e a situação 4, nós temos aqui, né, para manter essa moto nessa posição, tem uma força de atrito para cá. Então, é semelhante ao rotor, né? A força normal vai ser igual à nossa centrípeta
E aí a gente consegue fazer essa relação, assim como a gente fez no rotor. Então, as situações 2 e 4, temos ali a força peso e a força normal se equilibrando na vertical, e a força normal igual à força centrípeta na horizontal. Nós não vamos abrir essa expressão aqui porque estamos pensando só nas componentes verticais, né, que contribuem para a centrípeta, mas poderia ser pensado assim como nós fizemos no rotor, as posições 2 e 4. Há uma situação bastante interessante no globo da morte que sempre é questionado, que é a velocidade mínima que esse motoqueiro precisa ter dentro do globo da morte para que ele não se desprenda do globo, para que ele não caia dentro do globo. Nós sabemos que quanto menor essa velocidade, mais difícil vai ficando de manter o contato com esse globo da morte aí, né, com essa estrutura metálica. E pode, essa falta de contato, né, facilita aí, né, faz com que o objeto caia, né, o nosso motorista aqui vai acabar tendo um acidente dentro do globo da morte. Então, ele precisa de uma velocidade mínima para se manter em contato com esse globo da morte. Para a gente calcular qual é a velocidade mínima que ele precisa para isso, a gente vai fazer uma consideração, que na velocidade mínima a gente tem um mínimo de contato. Então, qual tem que ser a velocidade para que esse contato, né, seja suficiente para que ele não caia. Então, a gente vai considerar que a nossa normal aqui é zero. Pensando lá, né, nessa iminência de perder o contato, se a nossa normal é zero, se eu estiver analisando o ponto mais alto aqui, qual a velocidade mínima, né, nesse ponto mais alto, olha lá, a gente tinha a força normal aqui, a força peso e a centrípeta, né, a resultante centrípeta, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui agora, nossa resultante centrípeta. A resultante centrípeta, né, a contribuição dela é só a força peso. Então, a força peso vai ser igual à nossa resultante centrípeta. A força peso é a massa vezes a gravidade. A centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vai dar pra gente cortar aqui a massa, né, passa o raio multiplicando. A velocidade vai ficar assim, ó, a velocidade ao quadrado é igual ao raio vezes a gravidade, e aí tirando a raiz, a velocidade mínima nessa condição da iminência de perder o contato, nós temos aí como a raiz do raio da circunferência vezes a gravidade. Então, em muitos casos é perguntado essa nossa velocidade mínima, né? E a gente pode calcular considerando a normal zero, porque ele está na iminência de perder esse contato, e aí a gente então dá a expressão para a velocidade mínima necessária para que ele tenha, né, esse movimento dentro do globo da morte. Aqui a gente vai fazer o avião fazendo um loop, né? Quando a gente tem um avião executando um loop, a gente tem então esse movimento, né, que ele vai fazer círculos no ar, né? Esse é o movimento de loop. E aí a gente vai analisar esse movimento nessa posição aqui. Nós temos a força peso, e aqui a gente tem uma força que a gente vai chamar de força de sustentação, né? Essa sustentação aerodinâmica que ele tem aí para se manter no ar. E a gente sabe que essa força de sustentação, ó, ela está na mesma direção, no mesmo sentido que a nossa resultante centrípeta. Então, aqui, a nossa resultante centrípeta, ela vai ser, né, a nossa força de sustentação aerodinâmica menos a força peso. E aí, a gente consegue uma expressão para essa força de sustentação. Se a gente abrir aqui a centrípeta, né, é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa força S é a que eu quero a expressão. E a força peso é a massa vezes a gravidade. E aí eu vou isolar essa força de sustentação. Então, essa força de sustentação do avião fazendo um loop vai ser, então, a massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a massa vezes a gravidade que vem da força peso. Daria para colocar a massa aqui, né, em evidência, e a gente vai colocar em evidência, vai ficar uma expressão assim, ó, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a gravidade. Essa é a expressão, então, para essa força de sustentação, né, aerodinâmica, uma vez que nós temos ali uma relação entre essa força, a força-peso, e a resultante centrípeta dentro deste movimento de loop do avião. Nós vamos ver dois exemplos, né, para treinar um pouquinho essa dinâmica do movimento circular agora, quando a gente tem um plano vertical, né? Então, ele fala assim, um automóvel de massa 800 quilos, então tá aqui a massa do automóvel,
está dirigido por um motorista de massa de 60 quilos. Então, a massa total desse sistema é 860. Eu vou colocar aqui embaixo. Aí fala assim, ó, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros, então o raio tá aqui, né? Com velocidade escalar de 72 km por hora. Dividindo isso aqui por 3,6 para deixar em metros por segundo, a gente tem uma velocidade aqui de 20 metros por segundo. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, 20 metros por segundo. Lembrando de usar sempre no Sistema Internacional de Medidas. Ele quer saber, né, nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo. É a nossa força normal. Então, vamos calcular a força normal, né? Nós sabemos que lá na depressão, a nossa resultante centrípeta é a normal menos a força-peso. Então, a força normal que nós estamos procurando vai ser a resultante centrípeta mais a força-peso aqui. E aí, a gente vai, então, abrir essa expressão para calcular, ó. A centrípeta é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E a força-peso é massa vezes a gravidade. Não pode esquecer que aqui a massa tem que somar a massa do carro com a massa da pessoa. Ele não pediu para desprezar essa massa da pessoa, né? Então, vai ser 860. A velocidade é 20, vai ser 20 ao quadrado. Dividido por 20, que é o raio. Mais a nossa força-peso, que é 800 vezes 10, vai dar 8.600. Tá aqui. Então, essa força normal vai dar aí 25.800 newtons. É só fazer a continha ali, né? Vai dar 17.200 aqui o primeiro termo, depois mais 8.600, dá 25.800. A nossa força normal está em newtons. E por fim, nós vamos ver o exemplo aí do globo da morte. Ele fala assim, ó. Um motorista está andando internamente numa faixa vertical como mostrado. O raio da pista é de 10 metros. Qual é a velocidade mínima da moto para que não caia, né? Para que ele não caia quando ele estiver no topo do curso. Então, quando ele estiver aqui, ó, nesse topo. A gente já sabe aqui, então, que tem a força-peso. Ela está apontando na mesma direção que a resultante centrípeta. E se ele quer saber a velocidade mínima para que ele não caia, a gente vai considerar a nossa normal igual a zero, porque ele está na eminência de perder o contato. Então, a resultante centrípeta aqui vai ser igual a força-peso. Aí eu vou abrir essa expressão, né? Porque ele quer a velocidade. Então, vai ser massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, é igual a massa vezes a gravidade. A gente vai cortar a massa, né? Não vai importar a nossa massa. A velocidade ao quadrado vai ser igual ao raio vezes a gravidade, e eu vou tirar a raiz disso. Nós chegamos nessa expressão na nossa explicação teórica sobre essa velocidade mínima aí, né, quando ele está no topo mais alto aí do globo, né, estiver no topo do curso que ele está fazendo lá, a gente poderia ter aplicado ela direto, mas eu desenvolvi aqui novamente para a gente treinar, né, não ficar só decorando a fórmula e também entender esse raciocínio que está aí. O raio é 10, já está em metros certinho, gravidade 10. Vai ser raiz de 100, que vai ser 10 metros por segundo. Então, nesse caso, para esse globo da morte, a velocidade mínima que ele precisa ter para que não tenha aí, né? Ele não caia quando ele estiver no topo do percurso, é de 10 metros por segundo. Pessoal, na aula de hoje nós vimos aí, né, a dinâmica de movimento circular quando temos um plano vertical, né, de força resultante. Lembrando sempre que a força resultante nessa dinâmica de movimento circular é a nossa força centrípeta. Então, nós completamos aí nessa dinâmica de movimento circular com os exemplos anteriores que havíamos estudado dessa parte horizontal. Agora, a gente completou com a parte vertical. Os conceitos desta aula estão lá nas páginas 91 a 94 e eu vou deixar os exercícios de 1 a 9 das páginas 95 a 97 como tarefa. Façam com carinho, com atenção, que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos e que vocês floreiem ou floresçam sempre, né? Com muito amor e carinho. Tô morrendo de saudades, se cuidem e até a próxima!